A lesão, ela ocorre ali no cérebro, né? Então a pessoa... Técnicas que você vai ensinar para ele. A lesão, ela ocorre ali no cérebro, né? Então a pessoa... Falei da motricidade, falei da linguagem, aí falei da disfagia, que é na fonoaudiologia. Em alguns casos, existem as perdas reversíveis, que é em decorrência de uma inflamação, infecção de ouvido. E do mesmo jeito eu acredito que a audição. E hoje tem aparelhos bem discretos que a gente quase não percebe, né? Qualquer pessoa pode ter uma perda auditiva, independente de idade, criança, adolescente, adulto, idosos. Hoje eu acredito que tem bastante tecnologia em relação aos aparelhos, né? Isso. Antigamente você via um aparelho gigante. Hoje você vê um bem... Pessoal, antes de começarmos mais este episódio do VitaliCast, quero relembrar aqui nossos patrocinadores, que é a Farmafórmula, maior farmácia de manipulação do Brasil, Uniherbal, tratando aí corpo e alma com suas suplementações, e JP Gestão Digital. Vamos lá, acompanhe a gente nesse mais novo episódio. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do VitaliCast, sua dose de saúde e longevidade. Eu sou Edivaldo Leda, farmacêutico, especialista em suplementação personalizada, e hoje estamos aqui para falar de um assunto muito importante. Você já parou para pensar ou imaginar, será se eu estou ouvindo bem? E para falar desse assunto importantíssimo, estamos com uma pessoa especialista e que gosta bastante de ouvir histórias. E gosta de ajudar você a contar a história para o mundo. Estamos aqui com a doutora Carla Moraes, não é isso? Isso. Doutora Carla Moraes, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ela é fonoaudióloga, não é isso, doutora? Isso. Especialista em fonoaudiologia e... Especialista em audiologia, fonoaudiologia hospitalar. Fonoaudiologia hospitalar. Isso, com foco em reabilitação auditiva. Com foco em reabilitação auditiva. Isso. Então seja muito bem-vinda. Quero que você se apresente pra gente, pra quem está nos assistindo e nos ouvindo pela rádio. Fique à vontade, sinta-se em casa. Meu nome é Carla, eu sou fonoaudióloga formada pela Faculdade Santa Terezinha, o SEST, há 19 anos e sou especialista em audiologia, trabalho com aparelho auditivo há 13 anos e é uma área que eu sou apaixonada em fazer as pessoas voltar a ouvir, voltar a escutar, se comunicar, interagir novamente, entrar de volta ali no meio da sociedade, tá? Inclusão social. Voltar a ter sua rotina de trabalho. Muitas pessoas se isolam quando tem uma perda auditiva, quando descobrem, acabam se afastando. E muitas das vezes não vão em busca, né, do aparelho auditivo, de consultar, realizar exames. Muitas das vezes é uma dificuldade, aquela questão do preconceito, e aí acaba... Existe muito isso, infelizmente ainda, né? Existe muito preconceito em relação ao aparelho auditivo, né? O que mais chega no consultório, as pessoas já vão ali mesmo, depois que a família inteira já chamou atenção, que não aguenta mais o volume da TV alto, pedir para repetir várias vezes, né? Tu tá surdo. E aí, enquanto a pessoa vai ali só adiando, e aí quando chega num estado que ela não consegue mais comunicar, que realmente se isola, é que busca, né? E enquanto deveria ser o contrário. Quanto antes você buscar ajuda, melhor é o resultado com o aparelho auditivo. O que você contou um pouquinho, mas o que na verdade o fonoaudiologista faz, o que ele trata? Explica um pouco pra gente. Certo, fonoaudiólogo, né? Fonoaudiólogo. Isso. Na fonoaudiologia, a gente atua em diversas áreas. Na área da linguagem, comunicação, desenvolvimento infantil, na área da motricidade orofacial, ajudando... Motricidade? Orofacial. Seria o que exatamente? Para a gente ficar mais claro. Isso, trabalhar com a musculatura da face, né? Para reabilitar ali pessoas que sofreram algumas vezes AVC, e aí ficou incapacitado ali de estar se comunicando, falando, aí engloba tudo, linguagem, motricidade, paralisia facial, exatamente. Bebês que não estão conseguindo sugar no peito, né? Depois que nascem, existe uma... Pessoas com DTM, que é a disfunção temporomandibular, aquela dor na articulação da mandíbula.
Quando tá mastigando, quando fala, Quando seria tá- o que essa? Isso, é uma trava, né? A pessoa ali sente dores, às vezes até mesmo na hora de mastigar, de falar, tá dormindo, tá com uma rigidez aqui na mandíbula, nessa articulação que é a ATM. E aí a gente também trabalha nessa área, né? Da Ajuda a motricidade. fortalecer, seria ou não? Como que seria? Na verdade, a relaxar aí, nesse caso, isso. Tá? E com No caso, tudo. ela tá fortalecida, né? Tá rígida, mais ou menos. Aí Isso. vai Tá com uma relaxar. disfunção, isso. A gente vai voltar ali e trazer de volta essa funcionalidade. Né? Além disso, trabalhamos também na área hospitalar, com muitas sequelas de AVC, de doenças, né? Que às vezes até mesmo acidente, a pessoa fica com alguma sequela. E aí não consegue engolir, fica com dificuldade para estar engolindo. A gente chama de disfagia, dificuldade de deglutição. E aí o fono vai lá e vai estar reabilitando essa área também, fazendo com que a pessoa volte a mastigar, volte a engolir. Como que seria esse acompanhamento? Porque assim, a pessoa ela sabia, sofreu um acidente, aí não tá conseguindo. Você vai ensinar novamente, ou tem técnicas que você vai ensinar para ele, para a pessoa começar como se fosse uma criança, seria assim, ensinar novamente essa pessoa a mastigar, a se alimentar. Isso, Teria a que ter lesão, acompanhamento. certo. A lesão, ela ocorre ali no cérebro, né? Então, a pessoa acaba perdendo ali a disfunção dessa questão da mastigação, perde ali muitas das vezes a sensibilidade, e aí na hora de engolir ocorrem os engasgos, as tosses e o risco de broncoaspirar, né? Então o fonoaudiólogo vai lá e vai estar ajudando essa pessoa, vai estar reabilitando, fazendo manobras, através de manobras, né? Primeiro tem que ser feito o exame, a videodeglutograma, para identificar se essa pessoa tá ou não com essa disfagia, e o fono vai lá e vai estar reabilitando. Na sua especialidade, que é a reabilitação, não é? É em audiologia e fonoaudiologia hospitalar. Isso. Como que, no caso, você vai... É a pessoa no modo de ouvir essa reabilitação ou seria na alimentação? Aí Reabilitação. eu tô explicando aqui a fonoaudiologia, né? Falando das áreas. Isso. Falei da motricidade, falei da linguagem, aí falei da disfagia, que é na fonoaudiologia hospitalar, e agora eu vou falar da audição. Né? Na audição, Reabilitação na audição, agora é a reabilitação auditiva, que nós vamos falar. que é a sua especialidade. Isso, exatamente. E essa reabilitação auditiva, como que ela acontece? Só com o aparelho? Ou Então, não? primeiro, a gente precisa investigar se essa pessoa ela tem uma perda auditiva, se essa perda auditiva ela é indicativo para usar um aparelho auditivo, né? Então, através do otorrinolaringologista, vai estar examinando o paciente. Em alguns casos, existem as perdas reversíveis, que é em decorrência de uma inflamação, infecção de ouvido, excesso, acúmulo ali de cerume, e aí o otorrino vai lá e vai fazer o tratamento, né? Muitas das vezes com medicação, da forma que for mais viável para o paciente. E aí, nesse caso, não precisa usar o aparelho auditivo, né? A perda de audição, ela já vem em decorrência quando a lesão, ela ocorre no órgão da audição, que é a cóclea, que já fica aqui atrás da orelha, assim, na mastoide. Esse órgão, ele é revestido de células. E essas células são muito semelhantes aos nossos cílios. Então, essas células, elas acabam morrendo por algum motivo. Ou envelhecimento natural do sistema auditivo, ou já nasce com a lesão, né? Ali quando a mãe tem uma meningite, ou algum outro fator, uma doença congênita, a criança acaba nascendo com a perda auditiva. Aí, nesse caso, é irreversível e é necessário usar o aparelho auditivo. Então, a audição, ela tem a ver com o envelhecimento? Também. Também, né? Também. Então existe aquele caso, você tá ficando broco. Aí em casa meu pai e minha mãe, um fala de um lado e o outro grita, o quê? Fala de novo, o quê? Tá na hora de Então, fazer já uma passou da hora, avaliação. eu acho, né? Exatamente. Acho que já passou, foi da hora. É. Então, na verdade, não é aquela questão que está ficando broco, né? Não Você é. precisa de um tratamento, na verdade, né? Precisa. E o que acontece, né? Eu costumo falar que o envelhecimento natural do sistema auditivo, assim com o passar do tempo, células do nosso corpo vão morrendo,
vamos precisar usar aí um óculos, uma prótese dentária. A prótese auditiva é mais uma para melhorar a qualidade de vida do ser humano, né? Então não tem que ter esse tabu. Se você tá usando um óculos para enxergar melhor, tá usando uma prótese dentária, né, para melhorar a estética, mastigar melhor, você também precisa usar um aparelho auditivo para ouvir e se comunicar melhor, né? Deixar de estar se isolando, que é o que ocorre na maioria das vezes. E a pessoa se zanga quando precisa repetir, pede pra pessoa repetir várias vezes, acha que tá falando baixo, fala direito. É uma briga aí. Tu tá ficando surdo? Não, é tu que tá falando baixo. Ei, meu amigo. Exatamente. Mas quando que a gente pode observar que chegou a hora de procurar ajuda? Pronto, é exatamente quando começam essas queixas, né? Tá percebendo que tá aumentando o volume da TV mais do que o normal? Tá percebendo que precisa pedir pra pessoa repetir mais de 3 vezes, 2 vezes ali já começa um alerta. E principalmente, se as pessoas que convivem com você notarem, a maioria das vezes quem percebe é o outro, né? Não tá escutando direito, tô falando contigo, tu não tá ouvindo, né? Então já liga um alerta, faz uma consulta, faz um exame de audiometria, que a gente vai descobrir o tipo, o grau da perda e vai estar adaptando o melhor aparelho para essa pessoa. Então, o exame hoje que é feito é a audiometria. Isso, é o exame. Outras técnicas, exame na prática, no consultório, ou não? Só é a audiometria? No adulto, a gente faz o exame de audiometria e a impedanciometria, são os 2 exames que nós fazemos. E em alguns casos, quando é criança, a gente faz ali o emissões otoacústicas, que é o teste da orelhinha, e o Bera. São os exames feitos. Eu fiz com a minha criança, que é a criança ainda, né? Mas menorzinha, eu acho que a gente chegou a fazer esse exame, faz, né? Faz sim, já é obrigatório, é lei, né? Nasceu, faz ali todos os testes, a orelhinha é um deles. Além do pezinho, coraçãozinho, olhinho, faz o da orelhinha também para saber se a audição da criança ela tá normal, se ele tá ouvindo. Aí no caso, a pessoa acha que é a outra pessoa que tá falando baixo, né? Exatamente. E acaba se zangando também. Fala se mais alto. Zanga, pede pra falar mais alto, exatamente. Então, fique atento, viu, pessoal? Não deixe seus pais, seus avós brigar, não. Leve no profissional pra tratar. Eu já vou sair daqui com consulta pra minha mãe marcada. Exato, faça isso, né? Vou aproveitar que ela já tá aqui na cidade logo. Pronto, pois leva ela. Então é bom, muito bom saber que a gente acontece, a nossa pele envelhece, né? Exatamente. A pele vai caindo, precisa de um colágeno. A pele vai enrugando, o cabelo vai ficando branco. E do mesmo jeito eu acredito que a audição. E hoje tem aparelhos bem discretos que a gente quase não percebe, né? Exatamente, altamente tecnológico, né? Com os recursos necessários para cada queixa que o paciente trouxer. Primeiramente faz ali uma entrevista, né? Para buscar ali qual é a maior queixa da pessoa. É ouvir no trabalho, às vezes é um advogado que precisa estar em audiências e não está conseguindo acompanhar. Às vezes é um médico que está ali na sala de cirurgia e tem várias pessoas ali que ele precisa estar ouvindo e não está conseguindo, está tendo essa dificuldade, né? Enfim, qualquer pessoa pode ter uma perda auditiva, independente de idade, criança, adolescente, adulto, idosos, né? Então, todas as faixas etárias são encontradas pessoas com perda de audição. E afeta a sua relação, seu dia a dia muito, né? Afeta. Imagine, muito mesmo. O tratamento no idoso e na criança é o mesmo? É diferente? Então, o procedimento, né, que a gente faz é diferente, porque a criança, ela tá ali num processo de desenvolvimento, então precisa muitas das vezes de um outro recurso além do aparelho, um acessório, para ela estar na escola ouvindo melhor o professor, acompanhando os grupos ali de convivência, né, a família, os avós, os pais, então precisa de mais orientação. No caso do adolescente, a mesma coisa, muitas das vezes está ali estudando para pré-vestibular e aí precisa estar atento a essas questões, né? Não deixar de compreender, de entender para poder não atrapalhar os estudos, aprendizado. E tem muita gente que acha assim, que você reclama e dizer,
eu tô velho não, eu não tô velho ainda desse tanto não, acho que não chegou na idade, realmente, pelo que eu tô entendendo, não existe essa questão de relação idade, né? Existe a presbiacusia, que é uma das doenças de ouvido, que a pessoa, com o passar do tempo, vai envelhecendo e vai usar um aparelho auditivo. E existe as questões lá da hereditariedade, né? Assim como a miopia, o pai tem, a mãe tem, provavelmente filhos em determinada fase já vai desenvolver aí também. A mesma coisa, o aparelho auditivo, né? A pessoa que tem o pai e a mãe, o pai ou a mãe com perda de audição, é necessário desde criança estar acompanhando, porque antes mesmo da fase adulta pode descobrir ali que tem um grau de perda leve, moderado, mas já tem, então já precisa de atenção, já precisa de cuidado, já precisa estar fazendo exame, acompanhamento, saber se essa perda está progredindo e se tiver uma perda leve já colocar o aparelho. Hoje eu acredito que tem bastante tecnologia em relação aos aparelhos, né? Isso. Antigamente você via um aparelho gigante. Hoje você vê um bem moderno, um bem discreto. Isso. Você acha que essa evolução nessa tecnologia influenciou mais para as pessoas passarem a procurar ajuda? Com certeza, ajudou bastante, né? Os designs hoje bem modernos, aparelhos invisíveis que você não percebe que a pessoa está usando, a tecnologia com conectividade via Bluetooth, tanto com o celular, iPad, a televisão. Tem até essas tecnologias para conectar com o celular. Conectar com o celular. E aí o áudio do celular já vai sair no próprio aparelho auditivo, né? Sem a pessoa precisar pegar aqui o telefone e colocar na orelha. Né? Então, vale a pena, né? A pessoa tá ali com dificuldade, às vezes nem uma ligação consegue atender. Aumenta o volume máximo, mas não consegue conversar. Doutor, e assim, tem muita gente, eu creio que um aparelho desse não deve ser tão acessível, né? Não, questão de valores, não sei. Não, mas assim, quem precisa de ajuda tem que comprar. Quem tá nos ouvindo, principalmente pela Rádio Boa Notícia, pessoas do sertão, do interior, não tem esse conhecimento, não sabe onde ir. Sei. Hoje o SUS, ele disponibiliza esse tratamento, esse aparelho? Em algumas regiões, né? Em alguns locais, o SUS, ele faz esse trabalho de adaptação também, reabilitação auditiva com o aparelho. Então é muito importante a gente esclarecer isso. Porque a pessoa está nos ouvindo. Não, é legal, mas aí eu não sei onde ir, por onde eu vou. Então, o profissional você já tem. Se for preciso, aí você vai atrás na assistência social, na prefeitura, se for o caso, né? Isso. Mas o profissional, você sabe quem procurar, né? Exatamente. Doutora, outra questão bem importante. A questão do filho, da criança, né? A gente já falou um pouquinho que você tem que repetir, muitas vezes a criança ela faz de desentendido, né? Sim. Porque não tá ouvindo para poder não fazer. Criança tem muito isso. Você acha que, não, eu tenho que fazer o teste de novo, essa criança não tá ouvindo direito, ou tenho que ir atrás de um profissional, ou existe outra técnica para a gente identificar isso com a criança? Então, ótima pergunta, né? Assim como você faz exames de rotina para tudo, né? Exame de sangue, exame de urina, ali para estar acompanhando o crescimento e desenvolvimento da criança, é importante sim você também estar fazendo essas avaliações, né? Exame de vista, faça um exame de audição para saber como é que tá a audição da criança, saber se tá normal, saber se ela tá ouvindo no nível normal da audição ou se ela tá ali com uma perda auditiva e é por esse motivo que ela não está respondendo, tá com dificuldade de estar tendo essa atenção. Ou talvez até ter um contato maior com os professores, né? Isso, exatamente. Ou então você compra um doce e o doce chegou, aí você criança... Já sabe que não é. Já sabe que é malandragem, né? Pra quem tem criança lá em casa eu vou lhe dizer. E outra coisa também, como eu sempre vou trazendo exemplos aqui lá de casa, né? Pode. Meus pais, você acha, eu acredito, né? Nessa sua relação, no seu dia a dia, exemplo de pacientes que aparecem lá. Você acha que isso chega a impactar no envelhecimento, na questão social, emocional? Com certeza. Pra gente algum exemplo de pessoas que chegaram lá e saíram
praticamente, vamos dizer que constrangido em saber que era apenas isso que estava afetando o seu dia a dia. Eu costumo dizer que o que aparece não é o aparelho auditivo, é a dificuldade de você ouvir e compreender. Né? O aparelho auditivo, ele vai estar ali captando as informações que você precisa, você vai estar conversando tranquilamente, sem precisar ter essas dificuldades, vai trazer segurança, né, para a pessoa estar se relacionando. Enquanto que você tá sem o aparelho, você acaba perguntando várias vezes, entende outra coisa, responde outra coisa, né? Isso aí todo mundo percebe, né? Então, o que é visível é a dificuldade de ouvir. O aparelho ele se torna invisível quando você coloca e começa a se comunicar novamente. Então, é bem interessante essa questão. Você tá numa rodada, então você acaba perguntando um assunto que outra pessoa já perguntou. E aí você acaba achando aquilo estranho. E acha que a pessoa a pessoa não tá voando, como ele diz, não tá observando, não tá num assunto. Na verdade ela ficou com vergonha de perguntar, talvez. Você tem até que no dia a dia ou na casa ficar com atenção nisso, né? Isso. Se a pessoa perguntou demais alguma coisa, estava conversando com outra e não perguntou, ou repetiu de novo a pergunta. Agora eu tô fazendo essa análise aqui e acaba ligando. Mas aí é bem importante quando você chega e conta essa história para quem tá também nos assistindo e nos ouvindo. Sim. Que muitas pessoas, eu mesmo não tinha esse conhecimento. Eu achava que isso aí poderia ser questão de idade mesmo. Da idade, e que o aparelho só ia servir para quem tinha o problema. Eu acho que nessa questão da idade, eu acho que ele não resolvia. Mas então é o contrário, ele pode resolver, ajuda bastante. Não precisa ter o problema lá onde você falou que é naquela parte, naquela região, onde é mesmo? Na cóclea, no órgão da audição. Para poder usar. A questão da idade pode afetar essa célula, né? Exato, as células elas podem morrer por vários motivos, né? Um acidente, às vezes uma queda, bateu ali a cabeça próximo ali à cóclea, lesionou ali, já tem que fazer uma audiometria, né? Traumatismo craniano, a pessoa tem que fazer um exame de audição para saber como é que tá. Aí tem o envelhecimento natural, como eu falei, né? Então são várias coisas que podem estar lesionando essas células. Excesso de ruído, né? Inclusive ontem foi o Dia Internacional em Conscientização ao Ruído. Evitar estar com fones de ouvido, lugares muito barulhentos, muito som dentro de casa, às vezes muito alto. Se expor com excesso a ruídos, né? Já vai trazer ali uma lesão para suas células da audição. Os jovens hoje, eles são propensos a desenvolver perda auditiva muito mais cedo do que os adultos, nossos pais, por exemplo, né? Devido ao excesso de fones de ouvido, de tecnologia, tudo tem que estar com fone de ouvido. Vai fazer uma atividade física, fone de ouvido, qualquer coisa eles estão usando, né? Então acaba que mais cedo é capaz desses jovens desenvolverem a perda de audição. Você acredita que eu estava esses dias ouvindo um podcast sobre isso aí? E a pessoa falou exatamente isso. Porque hoje, aqui até que não, mas numa cidade grande, você vai no ônibus, tá com fone no ouvido. Você vai lá passeando na rua com fone no ouvido. Exato. E diz que aqueles maiores, né, que pega aqui tudo, que é o mais perigoso. Porque tem uns, aqueles menorzinhos, que conseguem ainda regular um pouquinho, que quando tu aumenta, ele aciona aqui uma mensagem no celular dizendo que a partir desse volume ele tá causando risco. Risco de causar danos. Isso. E aí, ele falou até um número lá, com uns 80% ou 60% dos jovens vão ter problema auditivo, vão usar aparelho. Ele falou vão usar aparelho, exatamente. Vão usar o aparelho por essa questão. Então é bem importante a gente colocar isso, que assim, a gente tem público de todas as idades. De todas as idades, exatamente. E aí, hoje em dia, eu só levo o meu só pra academia. Até na academia eu ainda coloco baixo, porque hora ou outra vem puxar um assunto, querer saber do podcast, querer saber da medicação, e aí você ainda tem que colocar baixo. Isso, e a forma correta, né, de se regular um fone de ouvido é você, dentro de um ambiente silencioso, coloca o fone, regula ali na altura daquele ambiente. Saiu
teve algum ruído mais forte competindo, você não deve aumentar, você deve deixar no volume que ajustou no silêncio. Porque a partir do momento que você aumenta, você já começa ali tá causando uma agressão às células da audição. Sim, bem importante. E outra coisa, tem vários fones de ouvido aí que são piratas, né? Isso. E aí nem aciona essa mensagem, né? Alguns, muitos nem aciona e não tem nem limitador. É importante ter ali a qualidade também sonora, né? Um som puro. Ver se tem o selo lá. Quanto mais ruído, mais probabilidade ali de estar causando danos. Muito bom mesmo você tocar nesse assunto. E bem importante também, eu acredito que o Fábio ali que usa um dos grandes, que é o nosso DJ ali, né, Fábio? Mas fique ligado, Fábio. O Fábio, dizendo ele que já tem, né? Um dia desse já ele vai ter que usar. Pois vamos fazer a audiometria para saber em que grau tá essa perda. Já sabe então que tem. Não tem perda. Todo ano faz, eu achava que ele já sabia que tinha e não estava correndo atrás. Doutora, e onde que fica o papel da família em identificar esse problema? A família percebeu ali que tem algo de errado, que tá falando demais, repetindo, e a pessoa não tá conseguindo responder de imediato, né? É chamar atenção, se for um adulto, né? Às vezes a esposa, o marido, e aí marcar um exame para fazer uma audiometria. Agora, essa pergunta aqui, eu vou lhe deixar, como é que diz? Como convencer essa pessoa, não é só marcar a consulta, mas como convencer, eu acho que é meio difícil, né? Para poder convencer aí nessa consulta, né? Porque você saber identificar, sabe que ela precisa de ajuda, mas aí tem que convencer. Pessoas já, vamos dizer, de idade, são aquelas pessoas bem... As mais relutantes, né? Bem relutantes. Para poder convencer, eu acho que tem alguma dica aí, alguma ideia para poder levar essa pessoa ao consultório? Olha, a ideia, né, é falar para a pessoa, vamos fazer um exame, é um exame de rotina, a gente só vai testar. Vamos fazer um teste para saber como é que é. Faz o exame. Né? Fazer nós dois. Exatamente, né? Tem que ter ali um jeito, porque realmente é difícil. As pessoas têm esse tabu em relação ao aparelho. Ficam logo porque dizer que vai aparecer e todo mundo vão chamar de moco. Se preocupam tanto com o outro e acabam esquecendo de se cuidar da própria saúde, né? E aí chegou no consultório, a gente faz o exame, imediatamente já faz o teste com o aparelho. E aí é outra história, né? Depois que bota o aparelho no ouvido, que a pessoa começa a conversar, de imediato já abre um sorriso, porque nem sabe mais como era ouvir tão bem. Primeiro que os sons suaves são os primeiros que a pessoa vai perdendo, os sons agudos, né? Em alguns casos, dependendo do tipo e do grau da perda. Mas os sons suaves, às vezes o som do barulho de um chuvisco, da chuva, a água caindo da torneira. Dentro de casa tem muitos ruídos, o talher batendo no prato, lavando louça ali na pia, tudo isso a pessoa com perda já num grau moderado já deixou de ouvir. E aí quando bota o aparelho, volta a ouvir de novo os sons, não só da fala, da voz, mas os sons ambientais. Volta a ter uma melhor localização. Às vezes vai sair na rua, o som do trânsito é muito importante, esse alerta, né? Para que a pessoa não venha ali sofrer um acidente. Então sabe quando vê uma moto, escuta uma buzina, quando tem ali o motor de um carro se aproximando. Então vale a pena correr atrás, fazer o exame de audiometria, fazer o teste com aparelho auditivo para não correr riscos também, né? E o principal, voltar a ter uma boa qualidade de vida. Se relacionar ali, conversar com sua esposa sem dificuldade, ou a esposa conversar com o esposo sem dificuldade, trabalhar com segurança, né? Sabendo ali o que tá fazendo, o que tá escutando, o que tá respondendo. Já aconteceu muitos casos de pacientes meus. Um caso de um paciente empresário, inclusive, né? E lidera uma equipe grande de funcionários. Pedia para todo mundo falar alto porque ele não estava ouvindo, mandava repetir, às vezes brigava, pedia para a pessoa falar direito, enquanto que ele que estava com o problema, né? Então chegou, fizemos o teste, botou o aparelho no ouvido. E aí, quando voltou, ele já disse que estava todo mundo falando muito alto. Ele já tava reclamando. Tu tá falando alto todo comigo, mundo já estava acostumado a falar alto com ele, aí ele tava pedindo para todo mundo baixar o tom da voz. Eu imagino que deve ter sido uma confusão. Exatamente. Pessoal, para quem chegou agora, está assistindo esse podcast maravilhoso, estamos aqui com a doutora Carla, fonoaudióloga, falando de assunto importantíssimo,
que é a nossa audição. Não sei se você já parou e já percebeu, ou já perguntou pro seu companheiro, pro seu colega, se realmente é aquele que gosta. Não, repete de novo, o quê? Como é, o que você falou? Então, será se você está ouvindo bem? Então, se fez sentido para você, se está fazendo sentido para você, encaminha para o seu colega, para aquele amigo que de vez em quando você precisa repetir. Doutora Carla, uma dica importantíssima para quem quer buscar ajuda, quer deixar aquele tabu do preconceito do lado, tá com, vamos dizer, preguiça, vergonha, desleixo de ir atrás de ajuda. Deixa uma dica aí bem importante para essa pessoa. Tá, primeiro é se conscientizar, né? De que você deve estar buscando melhor qualidade de vida. Em todos os sentidos. Hoje a gente vê muitas pessoas cuidando da saúde, fazendo atividade física, se alimentando melhor. Então, é inserir mesmo nesse quadro aí de estar cuidando da saúde, encaixar nos exames de rotina, ir atrás de um fonoaudiólogo, de um otorrino, tá consultando e tá realizando os exames necessários de audiometria, não deixar de buscar. Então, é importantíssimo, pessoal, você atrás de ajuda, atrás de um especialista. Doutora, para finalizar, não sei se você atende essa questão também, questão de falar em público. Muitas pessoas têm dificuldade com a dicção, com como que desenvolver. Melhorar a oratória. Né? Você ajuda essas pessoas? Sim, ajuda. A gente faz também a fonoterapia, né? Fonoterapia, Isso, para melhorar aí a dicção. Bem importante a dicção. Eu mesmo venho trabalhando bastante. O podcast me ajudou muito. Sim. Nessa questão, lendo. Nunca fez fono? Não, nunca fiz. Precisa. Tá vendo? Não só por conta da fala, da dicção, mas por conta da voz também, né? Um instrumento de trabalho a voz, então você precisa estar cuidando também. Com certeza, com certeza. Depois que eu comecei a estudar e toda hora no Instagram aparece pra mim, né? Aquele, vamos, aprenda a falar melhor, aprenda não sei o quê. Aí eu tava ouvindo aqui um pouquinho, né? E me surgiu a curiosidade. Então, sim, você faz um acompanhamento para quem quer melhorar, tudo isso nesse acompanhamento. Muito interessante. Pessoal, a gente acabou de conversar com a doutora Carla Moraes, fonoaudióloga, não é isso? Isso. Doutora Carla, e para quem quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, saber aonde você consulta, quiser encontrar você, fique à vontade, essa câmera aqui é toda sua. Certo, então, para você marcar uma consulta com um amigo, fazer uma avaliação auditiva, você pode estar acessando o link do Medical Balsas, entrando em contato com o número, pode acessar o Instagram, lá tem na bio todos os contatos que você pode estar marcando as consultas. Seu Instagram pessoal, deixe pro pessoal também, não sei se você posta algumas dicas lá, quiser lhe seguir, quiser acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho. FGA.carlamoraes. FGA? Isso, que é fonoaudióloga. Ah, sim, fonoaudióloga. Isso. Doutora, muito importante, foi bem importante e esclarecedor esse assunto que a gente teve aqui. Eu que agradeço. Eu acho que eu já saí aqui com a consulta para todo mundo lá de casa marcada. Toda a família, toda a família. E pessoal, se fez sentido para você também, esse podcast sensacional, ou se você precisa, aquele seu amigo que você conversa com ele na rodada de vez em quando, que tá na mesa ali conversando e não entende muito bem, pede para repetir, ou aquele que faz a pergunta no mesmo momento que o outro já fez, encaminha para ele, que esse podcast tem que ser espalhado. Eu acho que esse assunto é bem importante. Necessário para a população, para a convivência, eu acredito. Para a convivência. Exatamente. Né? Então, estamos aqui. Até a próxima.